O jornal Folha Regional, TV Folha, se encontra no dia de hoje no Poder Legislativo de Casca e o nosso objetivo é batermos um papo, conversarmos com o presidente da Câmara de Vereadores de Casca, nesse ano de 2021, Heraldo Sokol, do Partido Progressista, em sua segunda legislatura. E nós vamos, o nosso bate-papo bem informal, Heraldo, agradecendo por ter nos recebido aqui, é exatamente falarmos do trabalho que o Legislativo realizou neste primeiro semestre, diante de tantos problemas, da pandemia principalmente. Mas nós vamos conversar e eu quero saber então do senhor qual é a avaliação desses 6 primeiros meses do Legislativo aqui de Casca com relação ao trabalho dos vereadores. Inicialmente, agradecer a disponibilidade de você, Aldo, de estar aqui conosco, a disponibilidade de estarmos encaminhando e debatendo um pouco do trabalho do Poder Legislativo de Casca nesse primeiro semestre, nesses primeiros 6 meses de trabalho. O Legislativo, então, vem trabalhando sempre de forma bastante ativa, bastante atuante aqui junto à nossa comunidade casquense, sempre buscando em deixar o nosso melhor e sempre buscando proposições benéficas a toda a nossa comunidade de Casca e as pessoas que aqui residem. Em relação, vereador presidente, em relação aos projetos de lei e indicações votadas na Câmara Municipal de Vereadores, o que o senhor teria a dizer? Então, Aldo, nesse primeiro semestre, até dia 30 de junho desse ano de 2021, o Poder Executivo encaminhou ao Legislativo 11 projetos de lei. Desses 11 projetos de lei, 9 deles foram em regime de urgência e 2 não. Até então, todos eles tiveram a sua tramitação em plenário e todos eles, então, foi dado a sequência necessária da tramitação. Algum deles foram feitas algumas emendas modificativas, conforme os vereadores achavam conveniente. Então, foram feitas essas emendas. Com relação aos projetos do Executivo encaminhados ao Legislativo, quais o senhor considera mais relevantes na sua aprovação? Num deles, Aldo, então, foi para que fosse alterado o indexador para a cobrança das taxas municipais, tendo em vista que o IGPM teria um índice bastante alto nesse ano de 2021 e o IPCA tivesse um pouco mais acessível, digamos assim, então foi feita essa alteração num dos projetos. Até foi encaminhado o projeto por parte do Executivo para que fosse feita essa alteração de forma definitiva. Então, os vereadores da oposição entenderam que poderia ser feito para um ano, até o final de 2021, tendo em vista que não se tinha uma certeza do que poderia acontecer lá na frente e como queriam ficar esses indexadores para a cobrança dessas taxas municipais. Então, foi feita essa emenda modificativa nesse projeto, onde foi aprovado por 5 votos favoráveis e 4 contrários. Também tivemos um projeto que foi de repasse para o Hospital Santa Lúcia, aqui no nosso município de Casca, como vinha sendo feito anteriormente, e também para o repasse dos hospitais de referência aqui da nossa região, os hospitais de Passo Fundo, para combate ao Covid-19. Alguns projetos de origem legislativa foram aprovados nesse semestre, vereador? Propomos 6 projetos de lei legislativa, então, nesse primeiro semestre que tiver iniciativa do Legislativo. Posso aqui citar alguns, para a criação da Procuradoria da Mulher aqui junto à Câmara de Vereadores, então, para dar esse suporte, número de casos que talvez muitos não tenham conhecimento, mas acaba tendo essa violência contra as mulheres, então estamos criando a Procuradoria da Mulher aqui junto ao Legislativo. Também num deles proposto pelo Legislativo para que o município não contratasse cargos em comissão de quem tivesse sido penalizado pela Lei Maria da Penha. Encaminhamos também 16 pedidos de providência ao Poder Executivo nesse primeiro semestre,
11 moções foram também discutidas e votadas aqui junto ao Legislativo, também como 13 pedidos de indicação. Posso destacar aqui também um dos pedidos de indicação para que fosse feito nos dias que tivesse velórios, enfim, sepultamentos junto ao cemitério municipal, a casa mortuária, para que fosse desviado o trânsito da rua Júlio de Castilhos, talvez os veículos mais pesados, para que não fizesse tanto barulho, enfim, tendo em vista que acaba se tornando talvez um pouco mais, bastante movimento naquela rua, e para dar aquele momento de despedida dos familiares com seus entes queridos fosse um pouquinho mais tranquilo. Então, tendo em vista que teria a possibilidade de desvio dessa rua naquele período de 3 ou 4 horas até que é feito o velório e o sepultamento. Tendo em vista a situação crítica que estávamos passando desde do ano passado em relação ao Covid, início desse ano, e o IPTU é sempre cobrado no início do ano, onde começam a ter os seus vencimentos. Então, foi encaminhado um pedido de indicação também executivo para que viabilizasse, enfim, para que fosse prorrogado esses vencimentos, para dar um pouco mais de possibilidades para as famílias, enfim, as pessoas se reorganizarem com as contas de início do ano, para que pudessem pagar com mais tempo, com um pouco mais de flexibilidade. E houve a prorrogação, vereador? Houve a prorrogação. Então, debatemos aqui no Legislativo, foi encaminhado também esse pedido de indicação e protocolado junto ao Executivo, e posterior a isso houve essa prorrogação do IPTU na cobrança. Também encaminhamos um pedido de indicação aqui do Legislativo junto ao Executivo para que entendesse a viabilidade da contratação de um médico psiquiatra aqui para o nosso município para atender as pessoas, talvez em decorrência de um agravamento um pouco maior e em relação ao momento também que vem passando. Na atual legislatura, a oposição conta com a maioria de vereadores. Como tem sido ou como é o relacionamento do Legislativo com o Poder Executivo? O Legislativo, enfim, a presidência dessa Câmara de Vereadores, aberta ao diálogo, como todos os vereadores, nesse primeiro semestre. Então, fomos convidados uma vez pelo Poder Executivo para participar das reuniões, enfim, dos debates dos projetos. Se possível, enfim, acho que seria bem interessante esse debate um pouco maior, tendo em vista que estamos aqui, tanto o Legislativo quanto o Executivo, trabalhando para a nossa comunidade de Casca e juntos para buscar cada vez mais opções e sugestões para algo construtivo, que venha beneficiar a nossa comunidade, e esse trabalho talvez poderia ser feito de uma forma um pouco mais conjunta. Vereador, ainda com relação ao pedido de informações, de indicações do Legislativo ao Executivo, foram muitas? Então, Aldo e população de Casca, foram encaminhados, então, 11 pedidos de informação ao Poder Executivo, onde teve toda a sua tramitação e protocolado junto ao Executivo, e até 30 de junho, até o momento, não tivemos retorno de 5 deles. Então, 5 desses pedidos de informações não tivemos o retorno por parte do Executivo. Durante a pandemia, vereador, como é que trabalhou a Câmara de Vereadores de Casca? A gente sabe que em todos os municípios do Brasil foi dificultado esse trabalho. Como é que foi o trabalho aqui na Câmara de Vereadores de Casca? Aconteceram normalmente as sessões? O público participou? Qual é o dia da semana que acontecem as sessões aqui no Legislativo? Acabou acontecendo as sessões, normalmente, algumas delas com algumas restrições. Teve o período que estávamos em bandeira preta, então, em 2 oportunidades não realizamos as sessões, tendo em vista o aumento de casos que vinha ocorrendo, e senão sempre seguindo todos os protocolos, as restrições, os protocolos sanitários, para que pudéssemos realizar as sessões da melhor forma possível. As sessões são transmitidas, então, pelo Facebook, então
quem deseja pode acompanhar as sessões diretamente ao vivo pelo Facebook. E também são semanais nas segundas-feiras, toda semana. E também convidar, já na oportunidade, a todos que puderem participar presencialmente aqui junto à Câmara de Vereadores. Seguimos todos os protocolos sanitários e é bom que a população participe, acompanhe as sessões, os debates, enfim, para estar acompanhando de tudo o que acontece, o posicionamento de cada um. Vereador, presidente da Câmara, diante de tantos problemas, da pandemia principalmente, qual é a tua expectativa com relação ao segundo semestre de 2021 no Legislativo Casquense? Acredito que agora também começa a normalizar um pouco mais, tendo em vista que muitas pessoas já foram vacinadas, muitas já tiveram a segunda dose, outras que tiveram a primeira. Então, acredito que já começa a ter uma normalidade, as coisas comecem a fluir um pouco mais. E o Legislativo também fazendo alguns trabalhos externos, fora do Legislativo, tendo em vista que acabava ficando um pouco restrito por causa justamente da pandemia. Bem, para concluir, e agradecendo por ter nos recebido aqui na Câmara de Vereadores de Casca, eu gostaria de saber do presidente, gostaria que ele deixasse uma mensagem aos munícipes casquenses e a sua expectativa, então, para o seu mandato ainda até o final do ano. Bem, Aldo, então, dizer que o Legislativo está sempre de portas abertas para atender a toda a comunidade, a toda a população aqui de Casca. Estamos sempre pensando em dar o melhor e atender a todas as pessoas que aqui residem, aqui vivem, da melhor forma possível. O Legislativo continua fazendo o seu trabalho de forma transparente, sempre com comprometimento, acima de tudo, o compromisso que temos com toda a comunidade de Casca, pois estamos aqui para representar a todos da melhor forma possível. Da Câmara Municipal de Vereadores de Casca para o jornal Folha, TV Folha, falou Aldo Fernandes. TV Folha.